Olá você, espero que você esteja bem. Chegamos agora à nossa aula de número 3. Aula de número 3. Olha o que nos diz aí o glorioso sábio Albert Einstein. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Bacana, né? E agora nós vamos iniciar essa aula de número 3 falando sobre a condição do motorista, fadiga. O motorista deve estar em plenas condições físicas e psicológicas para dirigir. O exemplo de condições adversas do motorista na hora de dirigir são condições físicas e mentais. As físicas: fadiga, estado alcoólico, sonolência, visão deficiente, audição deficiente, perturbações físicas. Essas perturbações físicas podem inclusive estar associado, mais para frente nós vamos ver, a postura, a posição que o motorista ele ocupa no banco, né, no assento do motorista. Condições mentais: estado de tensão emocional, preocupação, medo, ansiedade. Tudo isso somado pode ter aí um resultado muito perigoso durante o ato de dirigir, né? Condições do motorista: fadiga. O motorista dorme ao volante, perde o controle da direção e carro capota. Essa manchete sobre fadiga no trânsito é trágica. É, infelizmente, bastante comum nos noticiários brasileiros. Está escrito aqui, né? É muito comum nos noticiários brasileiros. 42% dos acidentes são causados pelo sono e 18% pela fadiga. Fadiga, né, do motorista, 42% por sono e 18% pela fadiga. Quando o motorista se esforça para dirigir, mesmo demonstrando alguns desses sinais de fadiga, cansaço, enfim, ele fica mais suscetível a ter microcochilos, adormecimento que pode durar de uma fração de segundos até 3 a 14 segundos. Ou seja, ele pode cochilar numa fração de 3 segundos, de 5 até 14 segundos. Muitas vezes o motorista ele faz um cochilo com o olho aberto. Ele apaga, a mente dele dá aquele apagão por alguns segundos, e aí ele dá um estalo e volta novamente, né, a dirigir. E esse apagão ele pode durar aí de 3 a 14 segundos. Nesse período pode acontecer uma tragédia. Vamos lá. Elementos da direção defensiva. O CAPDH. CAPDH, bacana, né? É o pilar da direção defensiva. CAPDH é o pilar, é a estrutura principal da direção defensiva. Por quê? Porque requer, né, as ações do motorista, um comportamento do motorista. O que significa o CAPDH? CAPDH, o C de conhecimento, A de atenção, o P de prevenção, o D, decisão, e o H de habilidade. O H de habilidade. Vamos lá. Um por um agora, né? Conhecimento. Conhecimento sobre as leis de trânsito, conhecimento sobre o veículo, conhecimento sobre a via. Eu conheço bem o veículo, eu tenho conhecimento da via, eu tenho conhecimento da carga, enfim, é o conhecimento de uma forma geral. As condições, conhecimento das condições adversas que pode encontrar durante a condução do veículo. Então aí requer o quê? O pilar do conhecimento, que é a primeira letra, né? O pilar do conhecimento. Quanto mais esse motorista tem conhecimento de tudo que implica na condução de um veículo, né, é melhor, é mais confiável e evita aí grandes acidentes. Aí vem para o A. O A que é de atenção. Atenção à sinalização, a outros motoristas, a acidentes, pedestres, ciclistas, animais, etc. Sempre alerta, minimizando dessa forma a possibilidade de ser surpreendido. E ao saber tudo o que ocorre ao seu redor, adota uma postura segura. Por quê? Porque ele está com uma atenção redobrada. Ele está olhando para frente, olho nos retrovisores, né? Olhando ali com atenção, ele está dirigindo com uma atenção em todos os sentidos. Olha lá, inimigos da atenção, tá aqui.
conversas com passageiros, som veicular muito alto ou, né, assim, exageradamente alto, uso do telefone celular, o motorista, tá? Quando o motorista tá dirigindo e usa o celular, ele tira totalmente a atenção da condução do veículo, uso de álcool, drogas e o próprio sono. Né? Então, tudo isso vai comprometer a atenção. Lembrando, a atenção faz parte daquele pilar da direção defensiva. Vamos lá. O P de previsão. Né? Previsão de tudo que pode acontecer durante o seu trajeto e dos riscos que estaremos sujeitos. Ou seja, um motorista, essa imagem, né? Uma criança de repente entra na frente do veículo, um animal, um gato, um cachorro, uma bola, enfim, outro veículo. Então, a previsão, ele está prevendo tudo que pode acontecer, ele está, lembrando, seguindo os outros pilares, ele está atento e tem aí a previsão. Ele olha o que pode acontecer para poder prevenir aquilo que pode ocasionar um acidente. Bom, a decisão, né? A decisão que ele toma em frear, em fazer a ultrapassagem ou não fazer a ultrapassagem. Então, a decisão que o motorista toma naquele momento é de extrema importância na questão de direção defensiva e para evitar acidentes. A decisão que ele vai tomar, a escolha que ele faz durante a condução, se ele já está seguindo os outros, né, pilares anteriores, ele vai tomar uma decisão correta, né? Então, decisão implica no reconhecimento das alternativas e no saber decidir a tempo de evitar um acidente. Para uma decisão rápida é necessária ter uma visão ampla do que circula nas vias e tudo que está ao seu redor. Ok? Vamos lá. E agora vamos falar da última letra, que é a letra H, a habilidade. Né? A capacidade de manejar os controles do veículo e executar perfeitamente as manobras necessárias. Né? Executar com perícia qualquer manobra, curva, reduções rápidas, ultrapassagens, mudança de direção, enfim, a habilidade que o motorista tem para poder executar aquelas manobras, né, com o veículo, seja o veículo um carro, seja uma caminhonete, seja uma van, seja uma ambulância, um caminhão, seja uma carreta, né, um caminhão aí com uma carreta, carga, enfim. A habilidade do motorista em conhecer, claro, o veículo e a destreza que ele tem ali para manusear aquele veículo, ok? Fechamos aí, então, a última letra, né, do nosso pilar da direção defensiva. E vamos, claro, como toda aula, a gente sempre fala de estatísticas. A cada 1 hora, 5 pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Diz o Conselho Federal de Medicina. Grave, né? É uma estatística triste. A cada 1 hora, gente, a cada 1 hora, 5 pessoas morrem no Brasil. Lembra lá na aula número 1, que nós vimos que o Brasil, ele tem o pior trânsito, só perdendo para a Rússia. A Rússia está em primeiro lugar e o Brasil está em segundo lugar. Esse número, ele acaba puxando isso, né? Esse ranking do Brasil, que a cada 1 hora, 5 pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Muito triste isso, né? Agora nós vamos falar do posicionamento correto dentro do veículo. Mas por que eu tenho que me preocupar como eu me posiciono dentro do veículo? Para viagens longas. Motoristas com viagens longas, viagem superior a 40 minutos, né? Requer uma postura adequada, requer uma posição de conforto, né, dentro do veículo. Algumas pessoas confundem a palavra conforto com mordomia, tá? Não tem nada a ver. A NR lá do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR de número 17, NR17, que fala sobre ergonomia, ela usa muito a palavra conforto. Conforto não é mordomia. Conforto é você poder trabalhar 6, 4 horas de serviço, né, por exemplo, num escritório, ou numa atividade, numa posição que aquela posição não vai te oferecer uma lesão, não vai aumentar o seu cansaço, não vai aumentar a sua fadiga, né? E o fato do motorista dirigir várias horas, motorista profissional, caminhoneiro, por exemplo, né, ele dirigir várias horas aquele veículo
ele tem que ter uma postura confortável, não é mordomia, mas ele tem que estar numa postura que não vá, com o passar daquelas horas, agredir o corpo, machucar, trazer uma lesão para o corpo dele. Então é muito importante a postura, a forma com que o motorista ele se comporta dentro do veículo, justamente no ato de dirigir, principalmente os profissionais, que às vezes não dá atenção para isso, depois de 2, 3 horas está com dor na perna, dor na coluna, dor no ombro, e isso vai aumentando também a fadiga do motorista. Então, muito cuidado com isso. E vamos lá, então, vamos ao assento, né? O assento. Se puder ajustar o assento, não o deixe muito alto para evitar a pressão na perna, na parte de trás dos joelhos, que é ali bem na dobra da perna, né? Tem a foto aqui, ó, nessa parte aqui. Então, quando tem alguns bancos que você regula também a altura, né? Deve haver pelo menos 3 dedos de distância para que os nervos e veias não sejam pressionados e não comprometam a circulação, causando dores e cansaço. Quando você pressiona a parte de trás do joelho, por ali é onde que eu tenho a passagem das veias, a circulação das pernas, né? E os nervos também estão ali. Por isso que é importante manter aqui, ó, tá vendo? Essa distância é muito importante para que a circulação e os nervos estejam livres. Encosto. A coluna deve ficar totalmente em contato com o encosto. O melhor ângulo é entre 100 e 120 graus. A inclinação excessiva aumenta o risco de deslizar sobre o cinto numa colisão. Ou seja, você passa por baixo do cinto se tiver com uma inclinação, ó, aqui, ó, muito para trás, ok? Então tem que ter uma inclinação correta entre 100 e 120 graus. É a inclinação correta, né? O encosto mais reto, quando ele está muito reto, muito para frente, deixa os músculos tensos, provocando desconforto. Aqueles motoristas, né, que dirigem projetando aí o tórax para frente. Horas dirigindo nessa posição, isso vai deixar todos os músculos do corpo tenso. Isso daí vai gerar um desconforto. As pernas, né? Para regular a distância do banco em relação ao painel, pressione o acelerador ou a embreagem até o fundo, para você ver se realmente está alcançando tudo, né? Até que o joelho fique levemente flexionado. Não totalmente, mas um pouquinho, sempre ter ali um pouquinho de sobra, né? Então vai até o fundo. Essa distância é a distância correta. Quando em descanso, a planta do pé deve ficar totalmente em contato com o piso, ou seja, reto. O pé deve estar numa posição reta para que realmente haja ali o conforto da perna. Caso contrário, horas nessa posição também vai gerar tensão nas pernas, e essa tensão vai gerar dores que geram inflamação. Volante. Se houver ajuste da altura ou distância, tem volante que você regula aqui, ó, essa distância aqui, ó, né? A distância para trás e para frente, e alguns volantes para cima e para baixo. Olha lá, é o que está dizendo aí esse slide. Se houver ajuste da altura ou distância, o volante tem que ser posicionado de maneira que se veja todos os instrumentos, sem precisar mover a cabeça para ler alguma informação, né? Aqui, ó, o volante já é próprio para isso. Eu vejo todas as informações no próprio vão ali do volante. Não posso ficar entortando a cabeça para ver, por exemplo, a velocidade ou alguma informação do painel. A direção não deve tocar nas coxas, não deve ficar com as coxas, a parte de baixo do volante batendo nas coxas. Deixe uma distância de cerca de 1 punho. As mãos, a posição das mãos deve ficar na posição de 10 e 10, né? Ó, aqui, ou 9 e 15. Um pouquinho mais aberto, nessa posição. Isso garante a liberdade de movimento para girá-lo com rapidez em caso de um desvio de emergência. Caso aconteça alguma coisa, essa aqui é a melhor posição para que você, né, numa situação de emergência, possa aí tomar a decisão e usar da habilidade correta. Retrovisor. O retrovisor interno é o primeiro a ser regulado e tem de visualizar todo o ambiente de trás do carro. Os externos devem manter a linha do horizonte
no centro do espelho e mostrar o mínimo possível da carroceria, a fim de reduzir o máximo os pontos cegos, né? Algumas pessoas acabam regulando de forma errada o retrovisor, mostrando metade, na metade do retrovisor aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Fica aqui a carroceria do carro, metade do carro, e aí você perde um campo de visão necessário e muito importante para que você possa aí, né, diminuir os pontos cegos. Cabeça. Para encontrar a melhor posição do apoio de cabeça, levante-o até a linha dos olhos. Fique bem na metade do encosto. Se possível, deixe uma folga, cerca de 3 dedos do apoio. Em caso de acidente, assim ele absorverá o impacto com maior eficácia. O encosto de cabeça, ele vai absorver melhor esse impacto caso você tenha uma colisão, por exemplo, traseira. A cabeça ela vai para trás, né? E o encosto de cabeça vai proteger para que você não tenha a hiperflexão aqui do pescoço, podendo levar isso inclusive à morte, ok? Então tem que regular aí o encosto de cabeça na altura dos olhos. Vamos lá? Os braços, né? Ajuste o encosto do banco depois da distância do assento. Primeiro você regula a distância do assento e depois você regula a parte das costas, né? O encosto. Ao segurar o volante, o cotovelo tem que ficar levemente dobrado, cerca de 120 graus. Para checar, veja se as mãos ficam juntas no alto do volante, sem o deslocamento do ombro do banco, sem você ter que ficar deslocando o ombro do banco, né? Vamos lá? E por último aí, no caso, o cinto de segurança. Posicione a faixa superior do cinto bem no meio do ombro, como está aqui na imagem, ó, bem no meio do ombro, né? Assim, numa batida, não há risco dele enforcar o motorista. Quando ele está muito aqui no pescoço, ó, nessa região aqui, durante uma colisão, o próprio cinto pode causar uma fratura no pescoço do motorista. O correto é ficar aqui, ó, bem igual está na imagem, no ombro, né? Caso haja uma colisão, o corpo, ao ser projetado, o cinto, ele vai exercer toda a força no tórax, né? Impedindo que o motorista se projete aí na parte da frente do painel, né? Muito bem, chegamos aí então à posição que o motorista deve, a forma com que ele deve se posicionar dentro do veículo, e chegamos agora ao exercício da aula 3. Aula 3, né? Chegamos à parte do exercício, aquela parte que eu faço as perguntas, eu não. A matéria faz as perguntas, né? E vocês aí vão responder. Vamos lá? Pergunta número 1. Quando o motorista está fadigado, quais problemas podem ocorrer ao insistir em conduzir um veículo nessa condição? Quando ele está fadigado, que problema pode trazer quando o motorista insiste? Ele sabe que ele está fadigado, não, mas eu tenho que continuar dirigindo. Que problema isso pode ocasionar? Vamos lá. Opção A. Chegar mais cedo ao destino e só depois descansar melhor, pois chegar é mais importante que descansar. Estranho, né? B. Opção B. A fadiga do motorista é um problema particular. Pode ocorrer atrasos caso o motorista resolva descansar. Opção C. Pode ocorrer acidentes graves, com mortes e grande prejuízo financeiro. Vamos à pergunta número 2. Pergunta número 2. O que significa o CAPDH? E aí? Opção A. Capacitação automotiva para deslocamento humano. Opção B. Conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade. Opção C. Carteira automotiva pública de habilitação. Pergunta número 3. Pergunta número 3. No Brasil, quantas pessoas morrem por hora vítimas de acidente de trânsito? Opção A. Por hora, morre uma pessoa vítima de acidente de trânsito no Brasil. Opção B. A cada 5 horas, morre uma pessoa vítima de acidente de trânsito no Brasil. Opção C. Por hora,
5 pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito no Brasil. Vamos lá? A gente dá aquela pausa no vídeo agora, dá uma pausa, responde e depois a gente volta com o nosso gabarito, beleza? Vamos lá então, nosso gabarito e pergunta número 1, quando o motorista está fadigado, quais problemas podem ocorrer ao insistir em conduzir um veículo nessa condição? Resposta correta, opção C, pode ocorrer acidentes graves com mortes e grande prejuízo financeiro. Pergunta número 2, o que significa a sigla, né? A sigla CAPDH, conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Resposta correta B. E a pergunta de número 3. No Brasil, quantas pessoas morrem por hora vítima de acidente de trânsito? E aí? Tá ali, resposta C. Por hora, 5 pessoas morrem vítima de acidente de trânsito no Brasil. Infelizmente, é um número muito alto. Um país como o nosso, com tantas leis, né? Infelizmente. Mas eu agradeço a atenção de vocês e a gente se vê na aula de número 4. Até lá e um abraço. Valeu!